Também vamos contar com a ajuda da nossa repórter Risa Castro, que direto da redação nos traz a primeira das questões do programa de hoje. Boa tarde, Cássio. Boa tarde para todos os convidados do bate-papo de hoje. A pergunta é a seguinte: qual a base bíblica para a metodologia de células? Boa pergunta, Risa. Sempre as pessoas dizem, não, mas a palavra célula não está na Bíblia. E realmente, se você pensar assim, né? Jesus não falou, ide por todo mundo e fazeis células de todas as casas. Não foi isso que Jesus falou. Tem base bíblica, queridos, para a célula? Qual que é a base bíblica? Na verdade, se a gente pegar lá em Gênesis 1:26, a gente já vê que ali já tem aquele primeiro momento de comunhão, onde parece que já existe aquela reunião, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele dizendo assim, é bom que façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E aí a gente já nota essa primeira reunião celestial. Né? Daí a gente também, tendo esse entendimento, que no decorrer da história, a gente vê com o próprio Moisés. Naquele momento que ele saiu ali do Egito, conduzindo o povo, houve um momento que estava toda aquela multidão ali reunida e Moisés estava sozinho. Sim. E no determinado momento, ali em Êxodo 18, diz que Jetro, que era um sacerdote ali de Midian, ele vem com a sua esposa e com os filhos, e fica ali com Moisés. E ele começa a perceber que Moisés, ele tem alguns embates ali com a população, porque chegava algumas pessoas com os casos. E Jetro, vendo tudo aquilo, ele sugeriu a Moisés que ele fizesse pequenos grupos, para que ele pudesse ter as informações mais claras e também os acessos mais fáceis. Então ele pediu que fizesse grupo de 100, grupo de 50, de forma que ele pudesse ali ouvir cada um que fosse representante daqueles grupos para solucionar os problemas. Então já tem uma evidência no Velho Testamento. Pastor, inclusive eu vou falar com o senhor está balançando a cadeira, agora mesmo eles vão brigar com o senhor lá, porque está difícil pegar o senhor está fazendo assim, ó. Então aí tenta ficar mais assim, só paradinho, mas mais conversando. Perfeito. A pastora não mexeu ainda não, se mexer eu falo. Pastora, muito interessante, o pastor Alessandro falou do Antigo Testamento, porque normalmente a gente pensa já em Novo Testamento, mas esses pequenos grupos, eles facilitavam a gestão, não é isso? Facilitavam o contato, né? E isso aconteceu em outras partes da Bíblia também, né? A gente pega sempre Atos 2:42, que eles eram unânimos, no partir do pão e de casa em casa. Então, a partir desse momento, daquela comunhão mesmo em casa, relacional, familiar, com os seus vizinhos, como o provérbio diz, mais vale o vizinho perto do que o seu familiar que está distante naquele momento. Opa, interessante, eu não lembrava desse texto para a célula, não. Como é que é? Então, mais vale o seu vizinho perto do que o seu irmão longe na hora de um momento de aflição, de ajuda, de busca, de angústia, Então, nas casas, como a gente vê, no relato, vai lá na casa de Áquila, de Priscila, então é a referência da comunhão. Então, a gente vê ali o partir do pão, a oração, e a gente vê se começa na nossa casa, a gente flui naturalmente na igreja. Interessante isso, a questão do vizinho, Porque, às vezes, o vizinho a gente convida para ir no templo, ou na sede. Às vezes ele não vai, às vezes está cansado, mas chamar para ir em casa já é mais fácil, porque nesse nós vemos duas vertentes, Nós vemos as pessoas que estão aculturadas na igreja e que têm a dificuldade de ir para casa, mas também a gente tem o outro lado, que são as pessoas que são familiarizadas nas casas, mas não são culturadas da igreja. Então a gente precisa fazer uma junção. Então muitas vezes o seu vizinho, o seu colega de escola, de trabalho, ele vai com você à igreja porque ele é familiarizado com você. Por isso, o termo casa, família e igreja. É essa familiarização. Vamos ouvir um testemunho de alguém que lida com células e eu queria que vocês comentassem sobre isso, tá joia? Vamos lá. Olá pessoal, graça e paz, meu nome é Maurício. Eu estou aqui para falar para vocês sobre a importância e os benefícios de se estar em uma célula. Para isso eu vou começar lendo um texto de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, que diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Bom, pessoal, qual que é a importância de se estar em uma célula? A gente vai ver com o texto aqui que não é de hoje que a Igreja de Cristo se reúne em locais diferentes fora do templo.
Hoje nós chamamos de célula. Essas reuniões, elas são importantes por quê? Porque nós ficamos mais próximos uns do outro. Com essa proximidade, nós podemos aconselhar um ao outro. Com essa proximidade, nós podemos compartilhar experiências uns com os outros. Com essa proximidade, nós podemos incentivar uns aos outros. E quais são esses benefícios quando nós incentivamos, quando nós aconselhamos, quando nós trocamos experiências? Nós crescemos em Deus, nós crescemos na fé, nós desenvolvemos a nossa fé, nós crescemos como pessoa e nos tornamos cada dia mais semelhantes a Cristo. Então, se você não está numa célula e é de uma igreja que se reúne em células, não fique de fora, faça parte de uma célula. Há 15 anos aproximadamente eu trabalho com células, eu lidero células e eu posso dizer que já experimentamos coisas sobrenaturais nas células. Não fique de fora, Deus vai surpreender você. É muito bom estar em uma célula, é muito bom compartilhar com os irmãos aquilo que de melhor Deus tem nos dado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Eu pensei que ia falar o nome de Jesus, amém. Falou, agora tem o nome de Jesus, tchau, tchau, gostei. A pastora Rosilene até mencionou o texto de Atos 2, é o clássico, né, de células. Agora, esse nome células, vocês sabem, assim, quem inventou esse negócio? Não, né? Na verdade, a célula a gente pega mesmo dessa conotação biológica, né, porque tem todo esse processo ali da divisão dos cromossomos, né, e quando há essa divisão, né, que diz lá, você tem a mitose, você tem a meiose. Então, a gente trouxe essa conotação para essa estrutura e denominou célula, que depois, quando há essa multiplicação, então se encaixa bem, né, porque o processo é esse. Quando a gente pega ali aquele princípio da igreja primitiva, que eles viviam ali na comunhão, na distribuição do pão, estavam de casa em casa, a gente vê que isso ia aumentando, né? Existia essa distribuição e esse aumento, né, de participação. Então, a conotação célula se encaixa muito bem com isso. Mas, a bem da verdade, a gente vê que não só célula, né? Hoje a gente vê que tem os grupos de crescimento, tem os grupos nos lares, os grupos familiares. São outros nomes. São outros nomes, mas que têm a mesma entonação, né? O próprio GC, que hoje, né, nós trabalhamos bem já com essa conotação em Lagoinha, né? Que são os grupos celulares, ou os grupos de crescimento, ou grupo de comunhão. Na verdade... eu sempre fiquei curioso, porque eu já ouvi as várias interpretações, várias denominações para GC. Você falou 3, né? Grupos celulares, grupos de crescimento e grupos de comunhão. Mas qual que é? Na verdade, todos 3 se encaixam, né? Porque, na verdade, essa formação que a gente já está aqui, esse estar de frente um para o outro, já dá essa tônica, né, de estar em comunhão, né? Até a própria palavra comunhão, né, que vem do grego ali, koinonia, já se encaixa bem com tudo isso. Que é de você estar de frente, olhando tete a tete o irmão, isso faz a diferença. E quando a gente pensa, né, no GC, nessa comunhão, a gente pensa também que a igreja hoje ela está caminhando nesses 3 Cs, né? Que é o tempo de você se tornar um cooperador, de você participar das células, mas você participar da reunião de celebração. Né? Então ficou essa nomenclatura assim, mais viável para a pessoa compreender. E eu fico lembrando de 1 Coríntios 14, porque sempre foi um texto que me incomodou. Você pega uma reunião, por exemplo, um culto de domingo de manhã com o pastor Márcio, né? 2, 3, 4 mil pessoas ali. Como é que você vai exercer 1 Coríntios 14 com 4 mil, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas? Se um tem salmo, se um tem doutrina, se um tem palavra de revelação, não dá. Com 3 mil pessoas, como é que as pessoas vão se manifestar durante a reunião da igreja com 2, 3 mil pessoas? Mas no pequeno grupo, no grupo de crescimento, na célula, isso é possível, não é? É verdade, porque através da célula, o que acontece? A gente tem um alinhamento, porque tem o líder com o supervisor, o superintendente, o pastor diário, e aquilo que vem do nosso pastor líder, que é o pastor Márcio. Então, nós vamos falar a mesma língua, dar as mesmas diretrizes e trazer o mesmo ensinamento. Aí fica mais fácil. E as pessoas, né, tiram as suas dúvidas, mudam, né, através do Espírito Santo o seu comportamento, e realmente, no pequeno grupo, né, a gente fala, quanto menor, melhor. E muitas vezes a pessoa tem aquela característica de ter uma grande célula com um número muito maior de pessoas. Mas a gente fala, quanto menor, melhor, para que realmente a gente possa ensinar, instruir, né, organizar e incentivar. Eu acho legal que se diz assim,
Quando tem uma célula muito grande, não divide, ela multiplica. Ela multiplica, é verdade. Né? Nós somos multiplicadores, né? Porque se a gente for olhar, a soma é muito diferente da multiplicação. Se você pega, né, 1 com mais 1 é 2. Mais 1 vezes 1 é 2. Mas quando a gente chega, né, de 8, né, se nós somos 8 células, mais 8 são 16. Mais 8 vezes 8 são 64. Então é um número maior de expansão, né? A multiplicação. Bate-papo também é cultura, um momento matemático. E olha que ele que é um matemático na família. Você é matemático? Também. Também. Gente, olha que legal aqui a nossa querida Elisa, que é de Nova Venécia. Se eu não estou enganado, Elisa, Nova Venécia é o Espírito Santo, não é? Ela fala, oba, começou o melhor programa da TV. Olha que bondade dela. Mas que bênção que você está sendo edificada com o nosso bate-papo. Outra pessoa que manda mensagem é aqui de Minas Gerais, da cidade de Passatempo, a Marcilene. Ela fala assim, a nossa igreja trabalha com essa visão. Eu acho que é uma bênção. Inclusive, tem uma célula na minha casa. Estamos avançando, alcançando vidas que já não vão à igreja. Tem esse aspecto evangelístico, né, a célula? Tem. A gente vê que hoje, né, falando especificamente de Lagoinha, a gente tem essa conotação que Lagoinha ela é grande para servir e pequena para se importar. E quando a gente pega, né, nesse se importar, é onde que a gente começa a ter essas pessoas que vão ter a oportunidade de manifestar os seus dons. Então, quando você falou ali das pessoas, né, que um é para profeta, outro é para mestre, e que as pessoas... Na célula a gente consegue identificar isso. Né? É que você vai descobrir aquele irmão que é bom no louvor, aquele que é bom para ministrar, aquele também que é bom para ouvir, o que é bom para falar. Então, na célula a gente tem oportunidade, né? Todo esse ambiente, ele proporciona isso. Né? E quando a gente vê, né, essa irmã dando esse testemunho, é verdade que há esse acolhimento, há esse calor da comunhão. Então, a célula tem esse desprendimento, né, na vida da pessoa. E é muito gostoso. Lá em casa, por exemplo, a minha filha, ela frequenta a Lagoinha São Bento, né? E a célula, tem época a célula é itinerante. Eu não sei se lá com vocês também, às vezes a célula ela vai... Não fica só numa casa. Às vezes o mesmo grupo reúne em casas de várias pessoas. E quando a turma vai lá para casa, gente, é muito legal. Né? Você vê que são jovens, né? Célula de jovens. E vê aqueles jovens ali estudando a palavra, orando. Gente, é bonito demais. É muito... Eu, como pai, fico gratificado, né? Na verdade, né, nós temos também isso, né, que você está falando itinerante, a gente também usa essa célula também que é simultânea. Muitas vezes você tem ali a casa do anfitrião e ele muitas vezes, a célula reunindo ali, ela vai crescendo e usa-se como estratégia também isso. Fica um pequeno grupo naquela casa já de origem e eles se deslocam também para outras células, né, para outras casas, aliás, fazendo reuniões simultâneas, foi o que você presenciou. Né? Também é uma outra estratégia para promover, né? Na verdade, você não está sabendo, mas a sua casa já é uma fonte de estratégia para já gerar uma nova célula ali. Legal. Inclusive, no mesmo quarteirão já tem uma outra célula da mesma de São Bento, um pouquinho mais para baixo. Vamos a mais uma pergunta que vem da nossa redação com a Risa. Cássio, há algumas críticas à proliferação de células com lideranças imaturas. Mas como multiplicar as células saudáveis? Essa questão não quer calar, né? Muitas pessoas criticam mesmo, falam assim, tem igreja aí que está aumentando célula, mas os líderes da célula são pessoas recém-convertidas, pessoas imaturas, e realmente, se você pensar, pode ser um problema. Se uma pessoa imatura vai liderar uma célula, sem sabedoria, você vai, ao invés de replicar ou multiplicar coisa boa, você vai estar replicando, às vezes, heresias, problemas. Como é que faz para evitar isso? Na verdade, a gente sempre se esbarra nesse ponto, que as pessoas estão imaturas. Mas o que está por trás de tudo isso é o discipulado. O recém-convertido, quando ele chega à igreja, ele tem pelo menos um tempo de acompanhamento de pelo menos 1 ano, entre o período que ele aceita Jesus e a preparação para o batismo. E através disso, esse discipulado ele é contínuo. E é exatamente nessa continuidade que a pessoa já começa a evidenciar os seus dons. Porque, na verdade, o líder, ele não nasce capacitado. Né? O Senhor, ele capacita os seus escolhidos.
Então, a maturidade aí vai do tempo que ele se propõe. Mas na Lagoinha existe, por exemplo, pensando na Igreja Batista da Lagoinha, existe um preparo para os líderes de célula? Porque a pastora falou, né? Que você tem supervisores, não é isso? Tem. Isso, eu ia chegar nesse ponto. Ah, tá. Então, quando ele começa a evidenciar essas habilidades, a gente já sugere para ele entrar hoje no CFC, onde ele já vai ali, ele já começa ali nos primeiros passos de uma jornada com Deus, e depois a gente ingressa ele na maturidade, e simultaneamente assim ele já vai pro treinamento. A partir do treinamento, ele já tem aquele despertamento para a liderança, e aí ele já vai para o carisma. Então, assim, hoje já existe todo esse processo de investimento para que o líder se torne cada dia mais capacitado. Talvez por isso que o carisma também bombe tanto, assim, porque todo ano você fica... Eu vou nas formaturas, eu fui na formatura, acho que foi sábado passado. Sábado passado. Meu Deus, como é que forma a gente no carisma? Mas aí, semestre que vem vai ter muita gente também. Porque a igreja está crescendo, as células estão crescendo, líderes estão sendo formados. Porque na realidade, o que acontece? A gente trabalha com o aperfeiçoamento dos santos, né? Então a gente sabe que é um processo gradativo. E muitas vezes o líder, né, quando ele começa, né, como a célula que está multiplicando, ele vai se evidenciando, né, a característica dele estar assim mais assíduo, da importância que ele quer crescer. Muitas vezes ele recebe, né, uma promessa, uma palavra de Deus que se identifica no seu coração e ele quer romper. Mas na realidade, realmente ele é imaturo. Ele tem mais boa força de vontade do que imaturidade. Mas o que a gente faz? A gente ajuda a crescer nesse processo. A gente nunca veta, a gente nunca fala não. Mas o que a gente faz? Nós fazemos reuniões simultâneas. Nós ficamos numa mesma célula com um número maior de pessoas, pegamos essas pessoas com evidências e fazemos subgrupos. Mas no início nós fazemos o louvor todos juntos, o momento de oração junto, o quebra-gelo junto, mas na hora do estudo da lição em si, a gente vai e estuda antes com ele 2, 3 perguntas relevantes do estudo do texto e ele vai ser aquele facilitador. Porque na realidade o líder de célula, ele é um facilitador. Então por isso que hoje todas as pessoas hoje, elas podem se tornar um líder e futuramente ele vai crescendo, né? Tanto na fé, como na graça, como no conhecimento e no propósito que Deus tem para a vida dele. Por exemplo, o estudo bíblico de uma célula, a mensagem de uma célula, ela não depende do líder ou da líder, não, né? Não. Há um direcionamento. Há um direcionamento. Nós estamos estudando um livro e esse livro, quando a gente fala dessa supervisão, dessa superintendência, é porque o supervisor estuda com o líder aquela lição antes dele ir para a sua própria célula. Eu quero deixar uma pergunta para vocês, pastor Alexandre e pastora Rosilene, para responderem depois do intervalo, tá joia? A pergunta vem de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Quem manda a pergunta é a Edna. Ela pergunta o seguinte: eu conheço células que são frequentadas só por crentes. Célula só gospel mesmo, só de crente. Isso é certo? Quero que vocês respondam depois do intervalo, tá joia? Estamos de volta com o nosso bate-papo, mas eu tenho um recado para você. Você sabe que poucos pastores possuem um dom tão natural de comunicar a Cristo como único e suficiente Salvador, como o nosso querido pastor Márcio Valadão. E a Livraria Seara tem uma sugestão de leitura para você, né, que quer ter uma vivência mais próxima com Cristo. É este livro, o livro O Reino Entre Nós, escrito pelo pastor Márcio. Você pode adquirir esse livro na Seara Livraria, que fica na Rua Manuel Macedo, 360, no bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte. Anote aí também o telefone da Livraria Seara, 31 3421 4152, 31 3421 4152. E a Seara Livraria está de casa nova, pois é, um ambiente mais espaçoso e elegante. Você pode ver pelas imagens como está bonita a Livraria Seara, está muito mais espaçoso o ambiente. Fica ali na Praça da Fonte, da Igreja Batista da Lagoinha, na Rua Manuel Macedo. Você não pode perder, né? Você tem que conhecer a livraria. Eu estive lá, passei por esses corredores, comprei um bom livro ali, comprei camisetas, olha, e os preços são excelentes, vale a pena você investir, vale a pena você conhecer a nova Livraria Seara.
né? Você abençoar uma pessoa. Eu, particularmente, eu posso falar isso com a maior sinceridade. Quando eu vou ter um aniversário, tem alguma coisa, eu vou lá na Seara, porque eu sei que eu vou dar um presente para a pessoa e vai edificar aquela pessoa. Seja uma camisa, uma camiseta, seja um livro, seja um CD, um DVD, né? Você vai ter coisa boa ali, coisa que vai edificar aquela vida. Porque a gente, quando vai marcar a nossa presença levando um presente, a gente marca essa presença com algo que realmente edifique. A pastora Rosilene estava até me dizendo que não só na Seara, né, o livro do pastor Márcio, né, vai ser vendido, é isso? Isso, até nas próprias igrejas. Bairros mesmo? Já estão disponíveis. Que legal. Mas se você quiser, então, vá na Livraria Seara, ou se não, se você, né, a senhora do Shangri-La ou do Nova... Shangri-La. Me explica esse negócio. Ela é do Shangri-La e você é do Nova Pampulha. O que aconteceu? É óbvio que você sabe que os dois são casados, porque Fernandes, os dois não é coincidência, né? É porque, na verdade, nós somos pastores subregionais. Nós hoje estamos debaixo da regional do pastor Richard Guerra. Então, com essa multiplicação de igreja, que a igreja também seguiu essa visão de células. Então, as igrejas se multiplicaram e a gente hoje fazem cobertura de pelo menos 10 igrejas. E a Nova Pampulha e Shangri-La é uma delas. Mas tem demais outras igrejas que também trabalham, estão envolvidas em células e que é também debaixo da nossa supervisão. Fica ali atrás do zoológico, não é isso? Assim, isso, naquela região. É quase Contagem, né? Na verdade, o bairro Shangri-La, ele dá ponta para Ribeirão das Neves e Contagem e Belo Horizonte. Pega ali, tríplice fronteira. Tríplice fronteira. Bom, vamos a mais uma pergunta. Não, eu tinha deixado uma pergunta antes, né? Eu não posso esquecer. Foi a Edna, não foi? Isso, de Volta Redonda. O pastor tá lembrando aqui, tá bom de memória. A Edna de Volta Redonda fala que ela conhece células que são frequentadas só por crentes. Ela pergunta se isso é correto. Na verdade, acontece isso mesmo. O zelo que o líder precisa ter para que a célula não só permaneça aos crentes, porque esse ambiente da célula ele é aberto a todos. E aí precisa ter essa motivação evangelística. Então, da mesma forma que nós somos chamados para dentro, nós também somos mandados para fora. Perfeito. Então, é necessário que o líder trabalhe com o grupo dele dessa forma de evangelizar, muitas vezes panfletando ali na rua que acontece a célula. Trazendo um convidado. Há muitas estratégias, né? Até mesmo promovendo o dia do amigo, onde ele ali vai trazer mais um. Então, ele precisa ter isso para que a célula realmente não fique só... Você falou do dia do amigo, pastor, pastor e pastora. São estratégias interessantes que a gente acaba compartilhando, né? E ouvindo de alguém. O dia do amigo é uma boa, né? Mas, por exemplo, como é que é a estratégia do prosseguimento? Uma célula dura quanto tempo normalmente? 1 hora, 2 horas? Geralmente é 1h30. E como é que é o processo? Começa com o quê? Geralmente ele começa com oração, né? Ali, depois da oração, você tem a oportunidade de ouvir os testemunhos, que geralmente são encontros semanais. Então, em uma semana acontece muita coisa, né? E a pessoa tem a oportunidade de compartilhar o que Deus está fazendo, fez na vida dela durante aquela semana. O quebra-gelo que a pastora falou? É aquele momento de descontração, né? Porque na realidade, quando se chega alguém novo na célula, né, ele fica meio ressabiado, constrangido, tímido, né? Preso totalmente na cadeira, igual quando eu cheguei aqui. Mas quando nós começamos a trazer... A senhora, mas o pastor Alessandro estava todo confortável, né? Então, ele até parou de rodar na cadeira. Então, quando você traz, assim, uma pergunta muito comum do seu dia a dia, da sua semana, da sua viagem, de um alimento, e quando você expressa, né, aquilo que aconteceu, as pessoas vão se familiarizando. Sim. Então, quando você assusta, você já está contando um pouco da sua história. E tem gente que é aqui assim, né? É despachado, né? Primeiro então, papo já abre o coração. Quando a gente vê, nós já conseguimos, assim, envolver todas as pessoas. Então, é importantíssimo o quebra-gelo, para que tenha mesmo esse momento de mais liberdade de descontração. Mas tem louvor, né? Assim, de música? Tem louvor, e a célula até faz, né? Quando a célula é iniciante, as pessoas são novas convertidas, elas não só projetam, agora projetam na televisão porque tem um letreiro, mas antes se copiava, tirava xerox, para que na hora as pessoas não ficassem, né, perdidas. Mas tem gente projetando na televisão? Louvor, agora já está mais... Chique, agora já tá um computador na televisão. É porque agora tem o Smart TV aí fazendo comercial. Que chique! Então, na nossa célula Shangri-La já é tudo na televisão. Só povo alta tecnologia. Alta tecnologia. Mas e se não tem alguém que toca violão? Não tem problema, né? Como é que faz? Com a voz.
É né? mesmo? Com a voz, com as palmas, né? Então não tem... Tem gente que coloca CD, né? Coloca CD, pendrive. pendrive. O povo hoje é muito criativo, né? Coloca lá o telefone, então hoje é muito fácil, né? E voltando na pergunta acerca, né, de ter aquela célula centralizada somente com cristão, a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes fica tão familiar que se torna um grupo social. Aí quando pensa que não, eles já não estão desenvolvendo aquilo que, se a gente tem, né, um antídoto, que é a solução para a vida das pessoas, a gente não pode se privar, né? Então a gente tem que realmente abrir as portas. Não pode ser egoísta de ficar na panelinha, porque acaba virando panelinha. Acaba virando uma panelinha, tem que ter esse zelo. Uma pessoa mandou uma questão muito boa, infelizmente eu não tenho o nome dela. Ela pergunta, ela fala o seguinte: minha igreja é em células, só que são recolhidas ofertas nas reuniões de célula. Eu ainda não consigo entender se isso é certo ou se é errado. Na verdade, a célula acaba que se torna uma extensão da igreja. É importante que tudo aquilo que se faz na célula seja relatado para qual finalidade é. Nós falamos aqui, né, do tempo de comunhão e de celebração. A celebração acontece na igreja. Seria prudente, né, que a Bíblia diz isso, né, trazer os nossos dias na casa do tesouro. A casa do tesouro é um lugar de celebração, que é na igreja. Na célula, muitas vezes, quando há essas entradas, seria importante que o líder dissesse para que fosse. Talvez é para o lanche, ou talvez é para trazer alguma literatura diferente, né? Como a gente está aqui com a literatura do pastor Márcio. Então, é importante que o líder faça isso. Nenhum outro recolhimento de dízimo ou de oferta não seria prudente fazer na célula, porque isso até faz com que a pessoa comece a achar que ali na célula acontece tudo e não é. É só para esse momento de comunhão. E aí a minha opinião, acho até um pouco perigoso, circulação de dinheiro, essas coisas, porque a célula é na casa das pessoas. Exatamente. Né? Quando é na igreja local, você tem toda uma infraestrutura, você tem o local de depósito das ofertas, você tem uma equipe que cuida. Porque hoje em dia é muito arriscado, né? É verdade. Então, muitos grupos, eles colocam uma caixinha. Por quê? Porque eles têm alvos, né? Vamos supor, a célula está evangelizando algumas pessoas e eles querem enviar as pessoas para o Impacto Vida. Então, a própria célula quer abençoar a pessoa, então eles fazem uma caixinha. Então, se tem essa liberdade, mas realmente hoje a gente precisa, né, ter esse respaldo, saber, não só o líder dele decidir por ele mesmo, mas do supervisor, com o superintendente. Então, tem todo um alinhamento. Ou às vezes teve um ano que nós fizemos a celebração das células, né, no templo nós fizemos um final de semana, né, um congresso. Então, o que aconteceu? Nós fizemos como alvo que todas as células ia levantar uma caixinha e ia depositar, né, nos pés do Senhor, no templo, no dia da multiplicação das células. Né? Agora, o frequentar uma célula resolve a questão de congregação? Deixa eu tentar melhorar minha pergunta. Eu preciso de ir na reunião da igreja geral se eu vou na célula? Ou já resolve? Se eu for na célula, já resolve a minha vida cristã? Não. Em termos congregacional. Na verdade, é o que a Rosilene falou, né? Acerca dos 3 Cs. A gente precisa ter essa cooperação, a gente precisa ter a comunhão e a gente precisa ter a celebração. Né? Porque, na verdade, nós somos como águia, né? Nós temos que bater as duas asas. Se você só bate uma asa só na célula, você vai ficar torto para o outro lado, que é a celebração. E a gente vê, né, biblicamente falando, que Jesus, quando ele selecionou ali os seus discípulos, ele estava com seus discípulos, mas ele também reunia no templo. Então, a gente vê que o próprio Jesus já deixou essa evidência, de estar junto com os discípulos, no meio da multidão, estar ali caminhando, curando, mas também ele estava no templo. Então, não pode ter ou um ou outro, os dois é que funcionam juntos. Perfeito. Vamos ter a ajuda novamente da nossa repórter Risa Castro, direto da redação. Costumamos ver células muito grandes e outras nem tanto. Existe algum número ideal para integrantes de uma célula? Pois é, eu já ouvi número 12, 15, já ouvi 20, 30. Quantas pessoas deve ter uma célula? Mínimo, máximo? Na verdade, eu gostaria de ter uma célula com 30 pessoas. Por quê? Porque eu posso fazer subgrupos. Ainda mais se eu tiver um espaço muito grande. Geralmente as casas, elas nos proporcionam isso. Porque geralmente as pessoas reúnem-se na sala. Mas muitas vezes você tem uma varanda, você tem um outro ambiente.
Então, se você tem uma célula grande, é ideal que o líder parta por subgrupos. E, na verdade, a célula ela é um ambiente de formação de liderança. Ali como que você descobre um líder? Muitas vezes você colocando ele ali como secretário. Então, se ele já aceita esse encargo, ele já começa a se sentir valorizado. Você pode ter certeza que esse secretário vai ser o próximo líder dessa célula. E muitas vezes é aquele que é mais animado, que gosta de acampamento, que gosta de passeio, é aquela pessoa que você vai estar gerando isso. Então, com isso, lá na frente você já vai proporcioná-lo a formar um subgrupo naquele mesmo ambiente. A partir daí, que você já tem ali, como eu falei, numa célula com 30 pessoas, na verdade você já sai aí praticamente com 5 ou 6 células. Porque um número ideal que você possa dar atenção a todo, 5, até no máximo 8 pessoas. Para que todos possam ser ouvidos, falar, para que você não chegue ali naquele espaço ali de 1h30, se você chega na célula e não tem a oportunidade de participar. Agora, pastora, eu já vi assim, célula de crianças, células de adolescentes, células só de homens, células só de mulheres. O que a senhora pensa sobre isso? Existe célula ideal? Como é que é? O que acontece? A gente sempre procura um facilitador. Por quê? Quando a gente tem a célula de homem ou a célula de mulher, às vezes acontece tudo na mesma casa, né? A célula de criança, de adolescente, de homem e de mulher. Então faz todo mundo junto, né? O louvor, quebra-gelo. Mas naquele momento ali é mais viável você estar um homem com homem e uma mulher com mulher. Então se você tem algo, né, assim, para tratar, que você não teria liberdade se tivesse numa célula mista, tem esse facilitador, né? Tanto para adolescente como para criança. Para criança, o que a gente faz hoje? A gente faz hoje de uma forma mais direcionada, assim como tem, né, o estudo específico para o adulto, se tem ali no infantil, se tem o treinamento, tem a supervisão. Para quê? Para que a igreja também ande alinhada no mesmo propósito. Mas a célula de criança é uma criança que lidera? Não, é um adulto que lidera uma criança, geralmente mulher, né? O que a gente faz, né? Tem as crianças na célula, no início a gente vai desafiando, né? Porque a mãe já chega cansada da rotina, não quer tomar conta de criança, mas a gente vai fazendo aquele facilitador. Ó, essa semana você vai ficar, né? Na outra semana vai mudando, mas cada semana uma mãe ficar, traz também esse despertamento, porque ela quer começar a ministrar na vida da própria criança, né? Do próprio filho, então ela começa assim deslanchando na célula. Perfeito. Bom, vamos lá, muitas perguntas estão chegando aqui. O Alessandro, parece que o seu nome, Alexander, aqui é Alessandro. O Alessandro Graziani, que é de Belo Horizonte, ele diz: a célula também é um lugar de confirmação da congregação entre irmãos. A outra pessoa manda aqui a questão, deixa eu ver se é uma pergunta, não é uma pergunta. Bom dia, Cássio. Então, eu sou Rosana, da primeira Igreja Batista de Guarantã do Norte. Obrigado, viu, querida Rosana. Então, estamos com célula em casa. Sou anfitriã. Deixo claro que o mover do Espírito Santo é tremendo. Grandes coisas Deus tem feito nessa célula. O fogo também desce, né? Com certeza. Tem batismo no Espírito Santo, tem renovação, tem reconciliação, casamento, libertação, cura, salvação. Tudo acontece na célula. Porque o estudo bíblico, a devocional, já são preparados, mas Deus também tem coisas preparadas. Tem o manifestar, né? As pessoas estão ali, os líderes, né? Em uma vida revestida de oração, de jejum, né? Comprometida com o Senhor. Então, há sim a manifestação do Espírito Santo. Joia. Nós já até respondemos aqui uma pergunta que o Amildo, lá de Paverama, Rio Grande do Sul, mandou. Como funciona uma célula, né? Os pastores já começaram a explicar, né? O procedimento. Vamos mais uma pergunta que vem da redação com a Risa. Qual o propósito das células? Ensino, comunhão ou evangelização? Também já acabamos comentando isso aqui, né? Pode ser os três. Tudo. Né, abrange todas essas partes, né? É o crescimento, é a comunhão, é o ensino, é a doutrina, é a mudança de comportamento, é a expansão do reino, né? Por isso que é GC, eu descobri isso. O C vale para tudo, é comunhão, tudo, crescimento, compromisso, celebração. É uma boa sigla, é uma sigla que pode ter multifunções. Outra mensagem que manda é o pastor Vanderlei Carvalho. Estou ouvindo o programa em um canal de Cafarnaum, na Bahia. Não sabia que tinha Cafarnaum na Bahia. Que legal, legal.
Gosto muito dos temas abordados no programa. Paz para todos vós. Obrigadão, pastor. Que Deus te abençoe, pastor Vanderlei. Obrigado, viu, querido? Que nome lindo de cidade, rapaz. Gostei, viu? Quem tá mandando mensagem também, deixa eu ver, é de Paranaguá, no Paraná. Da Bahia, vamos pro Paraná. Que deve estar frio também, aqui em Belo Horizonte, hoje você estava 11 graus. Eu olhei no celular, estava 11 graus lá em casa, agora está mais quentinho, está com 18 aqui. Será que a célula, pergunta o nosso querido Edson Araújo de Paranaguá, será que a célula molda um cristão estável? Será que este líder realmente terá condições de cuidar bem dos seus liderados, fazendo um papel de pastor? Tenho dúvidas quanto a isso. Mais uma pessoa que traz a questão muito importante, né? Da formação do líder de célula, né? Porque, na realidade, não molda, né? Transforma a vida da pessoa. Perfeito. Eu acho legal que a pastora fala, ela olha pro pastor assim, daí tem pergunta que ela já olha para ele assim, você vai responder. Aquela do dinheiro, ela olhou para ele, você responde. Eu sou casado, eu sei como é que é, pastor. Tem hora que é só o olhar da esposa, eu que respondo. Numa multiplicação de célula, mediante a oração, fui escolhida para ficar numa célula. Mas a minha ex-líder quis me mudar para uma célula dela. E eu já ouvi muito dessa história aqui, viu? Sendo que eu já tinha sido escolhida mediante a oração para ficar na célula que tinha sido fruto da multiplicação. O líder que escolhe onde ficamos ou nós podemos escolher por afinidade? Keila de Cataguases. Keila, ótima pergunta. Eu já ouvi várias pessoas falando isso, que até ficaram magoadas porque foram mudadas de célula. E ela fala que ela entendeu que ouvia oração, por meio da oração ela ia para ficar na célula, não para multiplicação. Sim. Muitas vezes ela falou já, esse tempo de afinidade. Porque a célula ela passa por vários estágios, né? Como uma criança, né? Que está ali o bebezinho, primeiro ele é tomado no colo, daí a pouco ele começa a engatinhar e daqui a pouco ele já está andando com as próprias pernas. Então, a célula ela passa por esses estágios. E muitas vezes nesse estágio, o líder ele precisa proporcionar aos seus membros ali que vai chegar um momento que ele vai andar com as próprias pernas. E muitas vezes o líder precisa se apropriar daquela palavra, desapega. Né? Que ele vai ali, ele começa, se ele apegar muito, ele começa a achar que os membros são deles. Né? E ele se esbarra nisso. E na verdade, ele tem que caminhar com a proposta que ele ganha, que ele ensina, que ele edifica, mas que ele também envia. Desapega mesmo, né? Então tem que ser o desapega mesmo. E a gente tem que desapegar também do tempo. Vocês estão vendo ali aquele moço bonito, o Sérgio Gandra, que é o nosso produtor, com uma placa de 1 minuto. Quer dizer que nós estamos na reta final. Quero agradecer demais, pastor Alessandra e pastora Rosilene. Foi muito gostoso o bate-papo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Né? Espero poder mais vezes bater papo sobre célula. Olha, o Joab do Maranhão mandando aqui a sua participação, a Bernadette de Belo Horizonte, o Kleber. São muitas pessoas que estão mandando as suas opiniões sobre célula. Esse ministério tão importante. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. Né? E que Deus te abençoe também em casa. Hoje é sexta, então nós temos nosso programa de novo na segunda-feira, 12h15. Mas a programação da Rede Super continua em todo final de semana, sempre trazendo programas para abençoar a sua vida e glorificar o nome do Senhor. Eu espero você segunda, 12h15. Deus te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.